assunto da nossa aula de hoje é direitos humanos. Você sabe quais são seus direitos? Todos nós devemos viver dignamente, assim está definido pelos direitos humanos. Mas por que na prática não é assim? Vamos compreender historicamente e socialmente como a ideia dos direitos humanos se construiu. Então vamos lá. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, os direitos humanos estão baseados no princípio de respeito em relação ao indivíduo. A sua suposição fundamental é que cada pessoa é um ser moral e racional e que merece ser tratado com dignidade. Os direitos humanos não se aplicam a apenas uma localidade ou cultura, mas devem alcançar a todos os indivíduos, objetivando uma vida digna e livre. Mas nem sempre foi assim. Em outras épocas, as pessoas não tinham seus direitos garantidos, nem a própria vida, como o caso de um escravo ou servo no Brasil. No Brasil, no início do século XX, os sambistas eram discriminados e muitas vezes proibidos de se reunir e tocar. A livre expressão artística não estava garantida. Mas vamos fazer um histórico das primeiras ideias sobre direitos até os dias atuais, quando falamos de direitos humanos. Ciro, o Grande, o primeiro rei da Pérsia, conquistou a cidade da Babilônia e libertou todos os escravos. Ao libertar os escravos, permitiu que as pessoas pudessem escolher a sua própria religião. Esse episódio é conhecido como Êxodo, quando o povo hebreu foi libertado do cativeiro da Babilônia. Isso tudo foi feito através de vários decretos, conhecido como Cilindro de Ciro. Na Roma Antiga, surgiu o conceito de lei natural. Por esse conceito, admitia-se que as pessoas tendiam a seguir certas leis não escritas em suas vidas, como sendo naturais. Estas leis podiam ser conhecidas por ratio, razão, que só é patrimônio dos humanos. Esta natureza comum torna-se fundamental para o convívio humano. Em 1628, a petição de direito, feita pelo parlamento inglês, foi uma declaração de liberdades civis. Esta definiu que os impostos deveriam ser aprovados pelo parlamento. Nenhum súdito poderia ser preso sem motivo demonstrado. A lei marcial não poderia ser usada em tempos de paz. A Revolução Francesa de 1789 acabou com a monarquia absolutista. Uma das primeiras ações da Revolução foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como um importante passo para a instalação da Primeira República Francesa. A Constituição dos Estados Unidos foi escrita em 1787 e as 10 primeiras emendas à Declaração dos Direitos entraram em vigor em 1791, limitando os poderes do governo federal dos Estados Unidos e protegendo os direitos dos cidadãos. A Segunda Guerra Mundial, em 1939-1945, trouxe a destruição com milhões de mortos e países em ruínas. Nesse cenário foi realizada a Conferência das Nações Unidas. Com a intenção de formar um corpo internacional para promover a paz e prevenir futuras guerras. Em 1948, surgiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que já em seu preâmbulo e no artigo 1 proclamava inequivocamente os direitos inerentes de todos os seres humanos. O desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade. E o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Vejamos algum desses direitos. Dignidade. Todas as pessoas possuem os mesmos direitos universais: liberdade, igualdade, não discriminação. Criança.
Toda criança tem direito à saúde, educação, brincar, vida em família, igualdade de tratamento, proteção, nutrição, registro de nascimento. Trabalho. Toda pessoa tem direito ao trabalho, proteção contra desemprego, salário igual por trabalho igual, remuneração digna, sindicalizar-se. Vamos aos exercícios? Exercício número 1. A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 tem como fundamento a natureza humana, pressuposto da divisibilidade dos direitos humanos. B. A vontade divina, pressuposto da igualdade entre as pessoas. C. A dignidade humana, pressuposto do relativismo cultural. D. A natureza humana, pressuposto da teoria das gerações de direitos. E. A dignidade humana, pressuposto da universalidade dos direitos humanos. Se você pensou na alternativa E, você acertou. Exercício 2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada após a Segunda Guerra Mundial pela Assembleia Geral das Nações Unidas, estabeleceu a necessidade de se aliar o Estado à religião, conferindo fundamento ético e religioso à ordem. B. O direito do Estado de expulsar de seu território aqueles que sejam acusados de colocar em risco a segurança da coletividade. C. Exclusivamente direitos civis e políticos, conferindo primazia ao direito de propriedade. D. Exclusivamente direitos sociais, conferindo primazia a direitos à prestação estatal positiva. E. A dignidade inerente a todos os seres humanos e a existência de direitos iguais e inalienáveis. Se você colocou a alternativa E, você acertou. Até a próxima aula!